Bom, então eu vou começar. É, Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês vão colocando as perguntas aqui, porque como ninguém fez nenhuma pergunta no post, então eu não sei muito por onde começar, quais são as dúvidas de vocês, o que vocês querem saber, mas vocês podem colocar aqui na live que eu vou respondendo. E se eu não tiver nenhuma pergunta, eu vou tentando falar um pouco da minha experiência aqui em Dublin, o que eu acho importante, o que eu considero importante, onde eu tive algumas dificuldades e que eu acredito que possa ajudar vocês também, tá bom? Meu nome é Luíse, eu tô aqui em Dublin desde dezembro de 2017, no ano passado. Vou ficar só até agosto desse ano, porque eu tenho que terminar a faculdade, então vou voltar. E eu sou do Rio. É, Bom, aqui em Dublin, além do tempo, de eu ter estranhado o tempo, né, que é bem diferente do Rio, que é bastante calor, eu também estranhei algumas coisas no dia a dia, como, por exemplo, o transporte aqui. Eu não moro no centro da cidade, eu moro um pouco mais afastado, 40 minutos de ônibus, mas para mim eu achei que foi vantajoso, porque eu economizo bastante no aluguel. Então, no ônibus eu senti uma diferença que além do cartão, que eu não sei se em algumas cidades tem, como se fosse um bilhete único que tem lá no Rio, acho que em outros estados também deve ter, que aqui não aceita dinheiro, só moeda, não aceita papel. Então, sempre, se vocês não tiverem um cartão de passagem, andem com moedinhas para poder não ficar sem pegar o ônibus aqui. E sempre que vocês colocam um pouco mais de dinheiro, por exemplo, o trecho que eu faço da minha casa até o centro da cidade, custa 2,85. Então, sempre que eu coloco 3 ou qualquer outro valor acima, eles dão um papelzinho com o valor excedente e aí é só você ir na garagem, como se fosse garagem, mas é porque aqui só tem uma linha, uma empresa de ônibus, no caso. Então, é como se fosse uma garagem, mas não é a garagem onde ficam os ônibus, e sim a parte administrativa. Então você vai lá e pede seu reembolso que eles te dão um troco. Você não recebe o troco quando você dá o dinheiro para o motorista, até porque você não entrega para o motorista em si. Você coloca numa maquininha e aí você vai jogando e a própria maquininha vai contando o dinheiro e imprime o papelzinho que você pagou. Outra diferença que eu senti aqui foi quanto ao entardecer e o não sei, esqueci a palavra agora, mas o pôr do sol e o amanhecer, no caso, né? Que quando eu cheguei em dezembro, tava escurecendo 4:30 da tarde no máximo, e isso era bem difícil porque acaba dando preguiça, dá vontade de dormir às 6 da tarde, e você começa a sentir que o seu dia não tá rendendo, que você só dorme, então isso é um pouco ruim. E clareava também por volta de umas 9, 8 e pouca da manhã, 9 horas. Então, bastante tempo do dia era no escuro. Isso dava um pouco de nervoso. Mas depois começou, quando terminou o horário de verão do Brasil, não, do Brasil não. Quando chegou mais ou menos quando acabou o horário de verão do Brasil, mas aqui também já era no finalzinho do inverno. Começou a escurecer por volta das 5:30 da tarde. E agora, que está no horário de verão daqui da Irlanda, né, e são 4 horas de diferença para o Brasil, está começando a escurecer 8 da noite, e aí já está ficando um pouquinho melhor. Dizem que no verão mesmo acaba escurecendo 10 da noite. Eu estou só esperando chegar esse momento, porque é muito ruim ficar aqui no escuro. Dá nervoso, ainda mais intercambista que fica dentro do quarto, que fica fechado, né, assim, com as paredes do quarto, mesmo que tenha janela, acaba sendo um pouco difícil. E aí a gente às vezes precisa de um pouco de luz. É, de diferença, assim, que eu me lembro. Outra diferença que eu me lembre é que não tem padaria aqui. Os pães são pães de forma, e eu, pelo menos, estava bastante acostumada no Rio a ir em padaria, comer pão francês.
E isso é uma coisa que não tem aqui. A gente acaba comendo só pão de forma, ou então aqueles pães que faz rabanada em época de Natal, compridinhos, né? Mas é bem difícil, eu não, acho que nunca vi ninguém comprar aquele pão, mas tem aqui. A maioria mesmo come pão de forma. E não tem açougue nem peixaria. Você já compra todas as suas carnes já em potes, né? Separado ou a vácuo, embalado já. Você não escolhe o pedaço de carne, pede para moer aquela peça de carne, não. Tudo já vem embalado e você só pega a sua embalagem. Hum, tentar pensar em outras coisas, assim, que na hora acabam vindo coisas diferentes, mas se vocês tiverem alguma dúvida específica quanto ao valor dos 3.000 euros, eu falei no outro vídeo, mas não tem problema, eu posso falar agora, até porque eu não sei se a maioria de vocês tiveram acesso a outra live. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode escrever que eu vou ler e vou responder. Falando um pouco sobre acomodação, que eu acho que deve ser um pouco da dúvida das pessoas que estão vindo para cá, para mim, o melhor foi ficar afastada. Como eu disse para vocês, eu moro a 40 minutos do centro de ônibus e eu achei que compensava muito mais, porque eu estava vendo vagas e as vagas que eu estava achando, mesmo sendo em uma época boa, porque eu cheguei em dezembro e é a época onde muitas pessoas estão voltando para o Brasil para encontrar os familiares, passar as festas, né, de final de ano juntos, então tem muita vaga e mesmo assim, as vagas que eu estava achando no centro eram vagas para dividir com 4, 5 pessoas o quarto, e a casa com 10 pessoas, onde o aquecedor não podia ligar, que é uma coisa que vocês devem ficar atentos, porque geralmente eles colocam que tem aquecedor na vaga, porém o aquecedor não é ligado ao longo do dia. Então isso é um grande problema, principalmente para os brasileiros, que sentem bastante frio quando chegam aqui. Então isso é algo que tem que ficar atento. E também a máquina de lavar. Tem muitas casas que falam que tem máquina de lavar e de secar, porém, já vi muitos casos onde eles cobram. Então, cada lavagem é 4 euros e para secar mais 4. E às vezes não seca e aí você tem que pagar mais ainda para secar suas roupas. Então, sempre que vocês forem olhar uma vaga, visitar a casa, sempre pergunte sobre esses tipos de observaçõezinhas que nem sempre estão escritas nas vagas, mas que acontecem. Então, para mim, compensou ficar um pouco mais afastado, porque eu estava vendo que tinha esses pequenos detalhes nas casas do centro, e eu comecei a pesquisar vagas um pouco para mais distante do centro. E aí eu encontrei, aqui onde eu moro, eu pago 550 euros para dividir só eu com meu namorado, e o quarto é bem grande, tem quintal para fazer churrasco, a gente não fez ainda porque tá muito frio e não tem como fazer, mas tem um banheiro aqui que praticamente é só nosso, né? E a casa é bem grande, são 3 andares, são 7 quartos, e cada pessoa tem seu quarto, então eu achei que foi bem mais vantajoso, apesar de eu gastar 80 euros de passagem por mês, porque o cartão de passagem você coloca 20 por semana, depois eu explico um pouquinho do cartão, só para concluir aqui o raciocínio do aluguel. Eu achei que compensou por conta disso, porque apesar de eu ter que pagar a passagem, eu tô pagando muito barato no aluguel, num quarto que é só praticamente meu e grande, com aquecedor. O aquecedor liga 5 vezes ao dia, então isso é muito bom. A máquina de lavar e de secar também a gente pode usar sem problema nenhum. Então eu gostei bastante e eu acho que compensa. Vocês têm que ficar bem espertos quanto à procura de vaga, porque se você for colocar na ponta do lápis, acaba valendo a pena. Até porque, falando um pouco de transporte agora, o transporte daqui é de qualidade, apesar da gente acabar pegando sempre um engarrafamentozinho, eu estudo de tarde, então eu saio da escola 5 horas, e eu acabo pegando um pouco de engarrafamento sim, não vou negar. Às vezes na volta eu levo 1 hora e 10, mas o ônibus tem aquecedor e Wi-Fi, então isso é bom. E além disso, os ônibus daqui não ficam super lotados. Eu só peguei o ônibus 3 vezes cheios e logo assim, em 3 pontos seguintes eu consegui sentar, até porque o bom daqui é que os ônibus têm limite de pessoas. Então, se todas as pessoas estiverem sentadas,
aproximadamente só cabem 30 pessoas, no máximo 20 a 30 pessoas em pé, e na parte de baixo, porque na parte de cima é proibido ir gente em pé. Então acaba que o ônibus não fica cheio, você não fica espremido, você não fica apertado, sofrendo no transporte público. Então isso é muito bom, vale a pena porque você acaba perdendo uma hora de viagem na volta, por exemplo, mas essa hora pode ser aproveitada de outras formas. Você pode estar sentado estudando, ouvindo uma música, praticando inglês de uma outra forma, utilizando essa hora vaga. Não necessariamente você perde esse tempo que você está no ônibus. E o transporte é de qualidade, então compensa em tudo, no preço do aluguel, compensa na qualidade de vida, né? E compensa também na hora que você não vai ficar perdendo sem fazer nada. Tem gente que vai também de bicicleta para o centro, né? Mora um pouco mais perto do centro e acaba indo de bicicleta. Eu só conheço uma pessoa, na verdade duas, é um casal de namorados, mas eles vão de bicicleta, porém eles não deixam a bicicleta deles na rua, porque aqui tem bastante caso de roubo, né, de furto de bicicleta, então eles acabam deixando na casa de uma amiga que mora mais perto do centro. Então eu não sei até que ponto é válido andar de bicicleta ou não aqui em Dublin, porque eu não conheço uma pessoa que deixa a bicicleta realmente na rua. A maioria das pessoas que eu conheço ou andam a pé ou de ônibus. Ou esse casal que deixa a bicicleta em um lugar reservado, né? Não deixa na rua, então eu não sei como que é. Mas as bicicletas aqui, eu até estava vendo para ver se tinha algum ponto perto daqui da minha casa e não tem. Só tem no centro mesmo. São poucos pontos de bicicleta. Então, para quem pensa em morar um pouco longe e andar de bicicleta para poder economizar no transporte público, provavelmente você vai ter que comprar uma bicicleta, porque não tem ponto de bike sem ser no centro de Dublin. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não. Mas falando um pouquinho dos 3.000 euros, que também é uma dúvida que muita gente tem. Quando eu vim para cá, a minha empresa recomendou trazer os 3. Recomendou não, os 3.000 euros são obrigatórios. E a minha empresa recomendou que eu trouxesse 1.500 euros a mais para o primeiro mês. No início eu achei que fosse um pouco de exagero, mas não é. Porque quando você chega e termina o prazo da sua acomodação, né, de primeira ou segunda semana, dependendo do pacote de cada um, você tem que ver a sua acomodação fixa. E a acomodação fixa, geralmente eles pedem um depósito, que é o valor do aluguel. Então, por exemplo, se a sua acomodação for 400 euros, você vai ter que pagar 800 euros logo no primeiro mês. Então, é um dinheiro que você não conta. Óbvio que ele volta para você quando você sai da acomodação, mas você precisa ter, naquele momento, o dinheiro total para poder dar, senão você não entra na vaga. Então, acaba que os 1.500 euros extras, realmente eles são gastos para poder 300 euros para tirar o GNIB, né, que agora mudou o nome, o aluguel e o depósito, dependendo do preço da vaga, mas geralmente é o mesmo, o valor do depósito é o valor da vaga, então, do aluguel. Então, seria o dobro, no caso, né? No primeiro mês, e coisas que vocês não trazem, que vocês não, nós não trazemos, como, por exemplo, edredom, travesseiro, às vezes roupa de cama. Então, são pequenos detalhes que a gente não compra todo mês, mas que a gente precisa quando chega aqui. A gente precisa de, às vezes, uma lixeira, porque não sabe se no quarto tem, precisa de papel higiênico, precisa de abajur, dependendo se dorme de abajur, enfim. Tem algumas coisas que a gente acaba precisando comprar que a gente não imagina que precisa, cabide, e aí esses 1.500 euros realmente acabam sendo gastos por conta disso, desses extras a mais. Você já está trabalhando aí? É fácil achar trabalho? Então, eu não estou trabalhando ainda, já estou procurando um trabalho, mas eu não consegui, não pude começar a trabalhar porque eu perdi o meu GNIB. Eu agendei, sendo que eu fui viajar e eu anotei no meu papelzinho que meu GNIB era para o dia 4 de janeiro.
Eu cheguei no dia 8 de dezembro, 9 de dezembro aqui, e eu marquei o meu Janaíbi para o dia 4 de janeiro. Só que eu viajei e deixei tudo separado, achando que eu tinha que ir no Janaíbi no dia 4. Na verdade, era no dia 3, eu anotei errado. E aí, no dia 3, no final do dia, eu recebi um e-mail falando que eu tinha perdido, que eu tinha faltado o meu agendamento, e eu fiquei desesperada. Enfim, perdi, só consegui agendar de novo para fevereiro. Graças a Deus eu consegui. Fiquei com muito medo de perder e ser deportada, né? E acabar com o sonho do intercâmbio, mas graças a Deus consegui. Consegui tirar o Janaíbi em fevereiro e agora eu tirei o PPS e vou abrir minha conta no banco. Mas ainda não consegui emprego, tô procurando emprego, mas meu namorado veio pra cá junto comigo, ele também perdeu o Janaíbi dele, mas nós conseguimos marcar o dele pra antes, até porque ele já tinha uma proposta de emprego, então a gente marcou, conseguiu pro dia seguinte uma vaga, e ele conseguiu e já conseguiu emprego, já tá trabalhando desde janeiro. Então, não é muito fácil, mas não é difícil, principalmente para homens, porque tem muita vaga de kitchen porter, que são pessoas que ajudam na cozinha, né, um trabalho mais pesado, e geralmente eles preferem homens, porque realmente o serviço é bem puxado. Eu tenho até um amigo que ele trabalha com isso, e assim, até queimado ele já tá no braço, porque realmente o trabalho é pesado, o trabalho é difícil, então eles geralmente precisam de homens. E eu sempre tô procurando, assim, nos restaurantes e tô sempre vendo o kitchen porter. Mas eu acabo não podendo entregar meu currículo. Até entrego às vezes, mas eu sei que é bem difícil eles pedirem uma menina. Geralmente menina acaba indo para cleaner, ou se tem alguma especialização em alguma área, por exemplo, até mesmo manicure, ou estética, cabeleireiro. Geralmente esses empregos assim, as meninas conseguem uma vaga na área, ou se não tem nenhum conhecimento nessa área, acaba indo para cleaner mesmo. O que é Janaíbi? Ah, Janaíbi é o visto que agora trocou de nome. Eu não sei se vocês acompanham em algum vídeo, em algum blog, mas agora o Janaíbi se chama IRP e é o visto, nada mais é do que o visto para você poder estudar e trabalhar aqui na Irlanda. Então, quem vai ficar 8 meses só serve para quem vai ficar 8 meses. Quem fica 1 mês ou 3 meses não é necessário, porque você pode vir com visto de turista, né? E eles dão visto de turista no próprio aeroporto quando você desembarca e não precisa pagar nada por isso. Quem vai ficar 8 meses precisa ter o visto. E esse visto se chama de NIB. É só o nome do visto, mas não é nada além disso. E aí você precisa pagar, o valor desse visto é de 300 euros, e aí você agenda. Então, geralmente, eu recomendo que agende o visto, né, o agendamento do visto, para 20 dias após o seu desembarque aqui na Irlanda, porque dá tempo de você procurar uma acomodação fixa, até porque você precisa levar o seu endereço no dia que você for realizar o seu visto. Então, se você não tiver uma acomodação fixa, você não vai ter o endereço e você não vai poder tirar o seu visto. Então, geralmente com 20 dias, 25 dias, você já tem toda a documentação da escola atualizada, você já conseguiu o seu novo endereço e você já pode estar indo tirar o seu visto. Então, vocês podem agendar no Brasil, tem um aplicativo, inclusive. Eu não sei se ele ainda está funcionando, porque como eu vim em dezembro, né, eu não sei, depois que eu cheguei aqui, eu parei de acompanhar. Mas ele serve só para Android, ele não serve para iPhone, né, para iOS. Então, eu não sei se ele ainda funciona. Mas ele era muito bom e tem também pelo site. Vocês podem entrar, é só botar GNIB no, no Google Play, que vocês acham esse aplicativozinho, é de graça, e vocês podem preencher com seus dados, número do passaporte, nome, data de nascimento, e aí ele manda alguns alertas para você, para dizer quais são as datas disponíveis. E aí é só você ver, vou chegar no dia 1º. Então vou marcar o meu GNIB para o dia 20, 25, mais ou menos.
Então, você calcula mais ou menos esse tempo e você marca o seu JNIB pelo site ou pelo aplicativo. Foi muito difícil conseguir a moradia? Não. Na verdade, eu acho que foi um milagre. Assim como foi um milagre eu ter conseguido agendamento do visto para o dia seguinte, depois de eu ter perdido, a minha acomodação também foi um milagre. Eu nunca, já conversei com muitas pessoas, né, que estão aqui na Irlanda, e nunca vi nenhum caso igual ao meu. Então, eu acabo não achando que eu sou referência quanto a isso. Porque eu achei a minha acomodação no primeiro dia que eu procurei, e foi a primeira visita que eu fiz. Então, eu estava procurando nos classificados Dublin, né, que são grupos no Facebook, que eles anunciam as acomodações, e todas as vagas que eu ia gostando, eu entrava em contato com a pessoa. E a primeira vaga que eu achei e que eu entrei em contato e a pessoa me respondeu, a pessoa já perguntou se eu podia visitar a casa no dia seguinte. Eu vim, já vim com dinheiro, fechei a casa e consegui a casa. Então, em um dia, eu consegui a acomodação. Então, eu acho que eu não sou muito parâmetro para isso. Mas você pode sim também conseguir no primeiro dia, mas você pode acabar demorando uma semana. Tinha um menino que estava na minha casa, que ficou na mesma acomodação estudantil da minha agência, e ele demorou uma semana para conseguir. Eu vejo bastante gente demorando em torno de uma semana. Nunca vi ninguém demorando mais do que 15 dias, não. Eu acho que os 15 dias que as agências dão são suficientes. Mas também tem a questão das vezes as pessoas ficarem com muito medo, fechar a acomodação de primeira e acabar não gostando e trocando de acomodação com o tempo. Mas nunca vi ninguém ficando sem acomodação. Mesmo sendo afastado do centro, não, foi fácil de achar e eu achei em um dia. Mas você encontra acomodações afastados e próximo. Tem épocas que são mais fáceis e épocas que são mais difíceis. É, eu acompanhei um ano antes de vir para o intercâmbio. Então, tudo que acontecia na Irlanda um ano antes do meu embarque, eu estava acompanhando. E pelo que eu percebi, a época mais difícil é a época de março, perto de São Patrick's, que acabou de passar, foi semana retrasada. Então, essa época já passou, vocês podem ficar despreocupados, quem vai vir ainda esse ano, mas caso alguém esteja programando para o ano que vem, tenta não vir nessa época, porque realmente é bastante difícil conseguir acomodação. Nessa época, sim, eu vi gente sem acomodação e acabando indo para hostel ou tentando renovar e não conseguindo renovar a acomodação da agência. Então, se vocês puderem escolher, não escolham essa época. Venham para passar o São Patrick's, mas ou venha em fevereiro, ou venha em dezembro, em outras épocas. Não venha em março. Principalmente na semana de São Patrick's. Não façam isso, porque vai ser um pouco difícil arranjar acomodação. Épocas um pouco mais fáceis, eu acredito que seja dezembro, porque muita gente está voltando. Então, mesmo que vocês não encontrem acomodação fixa, permanente, que eles chamam de vaga permanente, vocês com certeza vão encontrar muitas vagas temporárias. E aí vocês vão poder ficar com as temporárias de um mês, mais ou menos, 20 dias, e continuar procurando uma outra acomodação para vocês. Então, é uma boa época, também setembro, outubro, também é uma boa época para vir. Mas eu acho que a pior de todas realmente é março. Estudo inglês também. Estu... Bom, eu acho que a pergunta aqui de estudar inglês dá para fazer também 8 meses de curso. São 6 meses de curso no pacote que eles vendem de 8 meses de intercâmbio. São 6 meses de curso, 6 meses e uma semana ou duas, e o restante de férias. Né? Dá para fazer o inglês nesse tempo, mas se você tiver um inglês muito básico, você não consegue se formar. Na minha escola são 7 níveis, se eu não me engano, e aí se você entrar no primeiro nível, você não consegue chegar no sétimo em 8 meses. Então você acaba precisando renovar. Mas se você já tiver um pouco mais de inglês e acabar entrando no quarto ou no quinto nível, você provavelmente vai conseguir terminar o curso em 8 meses.
Você divide a moradia com mais alguém? É tranquilo? Sim, eu divido. Aqui a casa são de 3 andares, são 4 irlandeses, uma filipina, eu e meu namorado. Então somos 7 pessoas e 6 quartos, na verdade. Desculpa, eu tinha falado que eram 7 quartos, mas são 6 quartos e 7 pessoas. Todo mundo tem quarto individual, só eu e meu namorado que dividimos quarto. Mas moro com Aires, não tem muitos problemas, porém a cultura deles é muito diferente da nossa, né? Então tem algumas coisas que a gente acaba achando estranho. Eles são muito reservados, são muito fechados, então isso às vezes é um pouco difícil, ainda mais para o brasileiro que adora conversar, adora se comunicar. Eles falam bem rápido, então às vezes você não entende alguma coisa e pede para eles repetirem, e aí eles ficam repetindo mais rápido, e aí você acaba não entendendo da mesma forma, e você faz aquela cara de ok, tudo bem, mas você não entendeu nada. Mas isso é normal, eu acho que a maioria deles, o contato que eu tive com Aires, todos eles são assim. Não são pessoas que falam devagar para você entender, porém são pessoas legais, são pessoas educadas. É, diferença de cultura sempre tem, de, por exemplo, a gente tem mania de colocar a comida na geladeira, comida pronta na geladeira. Eles têm mania de deixar em cima da pia. Mas assim, são coisas que a gente vem pro intercâmbio para aprender a conviver e que para mim não tá sendo nenhum problema. Tá sendo só uma forma diferente de olhar a cultura deles, né? Uma coisa diferente também é que não tem televisão aqui, porque para você usar a televisão, você tem que pagar como se fosse TV a cabo no Brasil, só que aqui você precisa dessa licença. E aqui em casa eles não pagam, então não tem televisão. E geralmente, a maioria das casas realmente não tem televisão, então isso é um pouco diferente. É uma coisa que eu estranhei morando aqui com eles. Tem uma data melhor de conseguir acomodação e trabalho aí? Então, acomodação foi o que eu disse. Para mim, pela pesquisa que eu fiz um ano antes de eu vir para cá, foi a pior época foi março. Não sei, isso pode acabar mudando, porque também, assim como eu fiz essa pesquisa, outras pessoas podem fazer e podem acabar deixando de vir nessa época, assim como muitas pessoas podem fazer essa pesquisa e começar a vir em dezembro. Então, pode ser que daqui a um ano ou dois, dezembro não seja mais a época ideal para vir. Mas por enquanto, pelo menos para mim e pela pesquisa que eu fiz, dezembro seria a época mais fácil de você conseguir acomodação e a pior época seria março. E trabalho eu não sei, porque realmente eu ainda não arranjei um trabalho, então eu não posso dizer que tá muito fácil. Mas dizem que nas épocas de férias tem bastante vagas. Então, provavelmente na época do verão deve estar surgindo bastante vaga de emprego. Hum, não, o Eric botou aqui, mas ele só deu uma explicaçãozinha detalhada do que é o Janaíbi. Mas, enfim, é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Se tiver, pode pôr ali que eu tento responder. Ou se alguém ficou com alguma dúvida também e quiser detalhar mais a pergunta, também posso responder. Eu não sei para quando cada um de vocês estão planejando o intercâmbio, então é, o conselho que eu dou também é que vocês se planejem bastante, tragam o máximo de dinheiro que vocês conseguirem trazer, que a gente não sabe como que fica. O euro, por enquanto, está só aumentando, então eu sei que fica difícil juntar, mas tragam o máximo que vocês puderem. Tentem também economizar bastante aqui, porque muita gente fala quantas viagens, né? E realmente a facilidade de viajar aqui é grande.
Então, se vocês puderem ter aproveitar essas oportunidades, é uma dica que eu dou também. Façam isso. Quais seus gastos mensais com alimentação e transporte? Bom, Luan, com transporte, o máximo que a gente gasta aqui na Irlanda são 80 euros. Por quê? Existe um cartão que se chama Lipcard, e esse cartão para estudante, né? Quem vem para cá para estudar durante 8 meses, se eu não me engano, quem também fica por 3 meses tem direito a fazer esse cartão. Você pode fazer esse cartão, ele custa 10 euros, e você faz esse cartão, e se você carregar toda segunda-feira 20 euros nesse cartão e usar segunda, terça, quarta e quinta, você tem direito a usar sexta, sábado e domingo de graça. Sendo que por dia, o máximo que você pode gastar aqui na Irlanda são 5 euros. Mas isso não é que você possa andar de ônibus até você gastar esses 5 euros. Isso é a cota máxima. Então, por exemplo, se você quiser pegar 10 ônibus, você não vai pagar as 10 passagens. Você vai pagar só até chegar a essa cota de 5 euros. Ultrapassou essa cota de 5 euros, você não paga mais as passagens no dia. E na semana, se você usar segunda, 5 euros, terça, 5 euros, quarta, 5 euros e quinta, mais 5, ou seja, 20 euros nesses 4 dias, você acaba podendo usar sexta, sábado e domingo de graça. E no final do mês, acaba dando 80 euros. Então, o máximo que você gasta de passagem aqui são 80 euros por semana, se você fizer esse esquema de carregar toda segunda-feira. Se você carregar as terças, ou se você não usar um dia na semana, você acaba perdendo essa promoção. Então, ela realmente só é válida para quem usa todos os dias. Mas, de qualquer forma, o máximo que você usa por dia seria 5 euros. E se você usar todos os dias da semana, por exemplo, se você mora longe do centro e a sua escola fica no centro, você usaria todos os dias, então você acaba gastando no máximo 80 euros. Com alimentação, varia muito. Eu, por enquanto, tenho gastado por mês em torno de 80 euros por mês com alimentação. Mas eu tenho me controlado bastante quanto à alimentação. Eu tento não comprar, por exemplo, coisas que eu não comprava no Brasil. Muita gente vem para cá e acaba, às vezes, vendo, por exemplo, sorvete, 4 euros, promoção de sorvete que no Brasil custa 40 e poucos reais, aqui tá 3 euros, 4 euros. Então, no final do mês, isso acaba fazendo uma diferença. Às vezes é legal, às vezes sim eu compro um sorvete também, mas nem sempre vale a pena a gente ficar comprando Nutella, sorvete toda semana, ou biscoitos muito assim caros, né? Enfim, porque a comida aqui é de qualidade, é diferente do Brasil. Você consegue fazer uma alimentação boa por um preço abaixo e você consegue economizar bastante. Eu gasto em torno de 70, no máximo 80 euros por mês. Né? Como eu divido com meu namorado, fica mais ou menos 80 para cada um. Mas se você for individual, você vai comer menos também, então, em torno disso. Isso falando alimentação só em casa. E eu também faço marmita, porque aqui tem uma loja, não sei se vocês já ouviram falar, na Deals, e vende quase tudo por 1,50. E aí lá vende alguns potinhos de plástico. E aí o que eu fiz? Como se fossem marmitas. Eu comprei vários desses potinhos e aí eu faço comida para não fazer todos os dias e não gastar comida comprando na rua. Eu faço no domingo comida até quarta. E na quarta eu faço comida até sábado. Então, geralmente, eu economizo bastante. Não, é difícil eu comer na rua. E economizo também porque eu compro comida para fazer essas marmitas, para comer em casa. Então, tirando a alimentação, assim, gasto com lanche, fast food, essas coisas assim. Esses 80 euros seriam só com alimentação dentro de casa mesmo. Então, quanto a Londres, eu não tenho conhecimento quanto ao intercâmbio lá, moradia, trabalho. Eu realmente não faço ideia. Eu fui a Londres, passei o ano novo lá,
mas foram só 5 dias e foi uma viagem de turismo mesmo, não foi uma viagem de intercâmbio. Então eu não tenho nem informações para poder passar, nem assim por alto. Realmente, isso eu não sei. Desculpa. Hum, Acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quem entrou agora também quiser fazer mais alguma pergunta, não tem problema. E espero que eu tenha ajudado vocês. Vou esperar aqui mais um pouquinho para ver se. A Cristina fez uma pergunta aqui, mas eu não entendi. Quanto pago no intercâmbio? Depende do, do pacote, né? Porque existem vários tipos de pacote, depende também da empresa. Não sei. Geralmente mudam os nomes, mas as empresas têm 3 planos, um mais barato, um intermediário e um mais caro. Cada empresa dá um nome diferente para esses pacotes, mas eu vejo o intercâmbio dos planos mais baratos, eu vejo em torno de promoções, né? De 8 mil reais, 9, de escolas intermediárias. Eu vejo em torno de 12, 14, e de escolas mais caras em torno de 16, 19 mil reais. Então, não sei se era essa a sua pergunta, mas em relação aos pacotes do intercâmbio, eu vejo mais ou menos esses valores. Mas eu realmente não posso dar uma certeza porque eu não procurei em muitas agências, só procurei em 3 agências quando eu fiz o meu intercâmbio. E eu sei que tem muitas, então eu não tenho muito conhecimento quanto a isso. Mas só quanto às coisas aqui em Dublin, em relação à comprovação de dinheiro. Então, Eric, eu acho sim. é, o extrato do banco que você pode trazer do Banco Brasileiro tem que ser correspondente ao valor, aos 3.000 euros. Então, por exemplo, se o euro tiver 4 reais, né? Você tem que trazer 12 mil reais. Então, você tem que ter um saldo de 12 mil reais na sua conta para comprovar os 3.000 euros. Então, você tendo esse valor, não tem problema nenhum você trazer o extrato. Se você puder entrar em contato com o seu banco para poder fazer uma carta em inglês, é até melhor, porque aí você já apresenta essa carta no aeroporto. A imigração, ela fica no aeroporto. Então, assim que você desembarca, antes de você pegar suas malas, você tem que passar pelo corredorzinho que é da imigração. Então, se você tiver com uma carta em inglês comprovando a quantia em dinheiro, é até mais fácil. Porque nessa hora a gente acaba ficando nervoso, tá cansado da viagem, o voo sempre é bastante longo. Então, se você puder evitar problemas na imigração nesse momento, sempre é bom. Mas não tem problema nenhum trazer o extrato e trazer também uma quantia no N26. Eu trouxe, quando eu vim para cá, tudo no VTM, que é o cartão Visa Travel Money, né? Não tive problema, porque eu também pedi essa carta, eles chamam de carta alfandegária, no cartão, e eles traduziram o valor que eu tinha no meu cartão, e chegou na hora da imigração, eu só apresentei essa carta. Não tive problema nenhum. Mas quem também quiser trazer em espécie também não tem problema. É só trazer o valor espécie e em euro, né, no caso, porque eu acho que em espécie em real eles não aceitam. Mas trazer em real um extrato de um banco brasileiro não tem problema nenhum. E para levar no dia de NIB também não tem problema. Você só precisa pagar o seu visto, né,
com esse dinheiro, com 300 euros. Então, se você tiver os 300 euros no cartão do N26, você pode pagar. Agora, se você quiser pagar pelo banco do Brasil, assim, banco brasileiro, eu não sei se você vai conseguir, né? Isso realmente eu não sei, porque eu paguei o meu no cartão no VTM. Mas no N26 você consegue pagar sim. Hum. Então, se você for usar esse cartão do Banco Brasileiro para pagar o seu JNIB, eu realmente não sei te informar se ele precisa. Até provavelmente, se você puder, ele vai precisar ser cartão internacional, sim, porque o cartão internacional que dá direito a essa conversão de moeda, no caso, né? Ele vai te cobrar o valor e na sua fatura vai vir descontada em euro. Então, provavelmente ele precisa ser internacional, mas eu não tenho certeza, eu não posso te dar a certeza se isso pode ou não ser válido. Mas o N26 com certeza eles aceitam. Mas se você puder trazer esse dinheiro do GNIB como um extra, também seria recomendado. Deixa eu ver que eu acho que tem alguém escrevendo também. Bom, acho que é isso. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer coisa também é só fazer algum post, que eu sempre estou dando uma olhadinha, estou tentando responder para tirar as dúvidas. E é isso, tá bom? Bom intercâmbio a todos. Beijo. Tchau.